já existia entre os brasileiros. O preconceito já existe, já está posto por conta da diferença de território. Eu sou de São Paulo, você é do Sul, você é de Minas, você é do Nordeste. Existe essa competitividade que é aflorada, que é exagerada no momento de crise. Há 20 anos, Marcos veio de Pernambuco com a família para morar em Valinhos. Mesmo não sentindo esse preconceito no dia a dia, ficou surpreso com as agressões pós-eleição. Me assustou um pouco e também me surpreendeu, né? Porque essas pessoas sabem que eu sou nordestino. Pelo menos 8 anos que passamos juntos, elas sabiam disso. Mas quando ela escreve, ela não pensa em quem ela está direcionando essa mensagem. Ela engloba todo mundo. A reação do jornalista foi excluir algumas pessoas da lista de amigos. Eu deletei essas pessoas no círculo virtual de amigos, até porque eu entendo que uma pessoa que se manifesta dessa forma, ela não tem a mínima capacidade de conviver com a sociedade. A reação de tristeza, a reação de desconforto, de decepção é normal. O que não é normal é o tempo desse desconforto ser muito grande ou a reação, o desabafo desse desconforto passar do polido, do educado, do aceitável, né? Extrapolar o limite da ética. Para comentar esse resultado das eleições com a gente, já está aqui no estúdio a nossa comentarista de política do Grupo Bandeirantes, a Rose Guglielminetti. Boa noite, Rose. Rose, nós temos de fato 2 países aqui, o país do PSDB e o país do governo do PT? Eu acho que o país ele é um país plural, é um país tolerante. Na verdade, essa divisão foi criada na própria campanha política e principalmente pelo discurso muitas vezes contaminado do presidente Lula. O Lula, em seus discursos, muitas vezes dizia que a elite do Brasil não suporta a inclusão social aos pobres. E eu acho que isso tem que ser revisto. Agora, ontem, a presidente Dilma, após a vitória, né, ela deu um discurso de união do país. Aí ela está pedindo aos brasileiros para que se unam, para poder, que não houve uma divisão eleitoral. E, na verdade, houve uma divisão eleitoral, tanto que o discurso da presidente Dilma, na minha opinião, ontem não foi para quem votou nela, e sim para quem não votou nela. Quando ela fala de reforma política, quando ela fala de fazer mudanças na economia ainda neste mandato, e quando ela conclama, né, o país para uma união, ela está falando com aqueles 51 milhões de eleitores que disseram que precisariam de uma mudança e que não estavam aprovando o atual projeto político. Agora, Rose, o que a gente percebe também é que o estado de São Paulo veio a reboque daquilo que o PSDB já havia conquistado no primeiro turno com a eleição, em primeiro turno, do governador Geraldo Alckmin. Qual foi a participação do Geraldo Alckmin? Por que o modelo do PT não cola aqui no estado de São Paulo? Que é um estado que, ao contrário do que se diz, não é formado apenas pela elite, é formado por pessoas que enfrentam problemas graves na segurança pública, na saúde, na educação, exemplo de outras partes aqui do Brasil. Eu acho que o estado de São Paulo, que pesa muito, é a questão da economia. Uma economia em crise, o paulista, nós estamos dentro do país, né, que é o vetor da economia, né, o estado que é vetor da economia no país, e que, para o paulista, uma economia em crise vai influenciar diretamente no seu bolso, diretamente na questão de criação de empregos, diretamente na questão da inflação. E é um país de pessoas que têm educação, acesso à educação. Então, eu conversei agora à tarde com o presidente do PT, aqui de Campinas, o Casemiro Reis, e ele reconhece que a rejeição do paulista em relação ao projeto do PT é que o governo não deu respostas a uma melhoria na economia. Ele promoveu a inclusão social, mas para a classe média, ele não fez projetos para a classe média. Tanto que ele disse que esse próximo mandato tem que ter um olhar para a classe média e principalmente para o paulista. Agora, rapidinho, o PT está perdendo participação, pelo menos está perdendo um pouco do que já havia conquistado aqui no estado de São Paulo, em especial na nossa região. Sim, eu conversei com ele sobre isso também. Ele disse que a participação, você havia perguntado para mim antes, a participação do Geraldo Alckmin, ele disse que foi fundamental na vitória do Aécio. E o PT tem reconhecido que o eleitor o tem rejeitado nas urnas e falou que vai começar a tentar dialogar com esse eleitor e entender o que ele está querendo. Aí eu até brinquei com o Casimiro, eu falei, é só olhar um pouco para a classe média, promover uma reforma tributária, menos corrupção e promover acesso à educação e saúde, e a classe média já vai agradecer muito. Bom, de tudo, tivemos uma eleição
aos moldes daquilo que todo mundo esperava. Disputada, acirrada e com muito debate. Muito debate, e eu acho que o PT precisa, sim, olhar para esses eleitores que não votaram nesse projeto e unir o país, porque o discurso de desunião trouxe muito prejuízo. Né? Obrigado, Rose, falando ao vivo com a gente aqui. E a seguir, no Band Cidade, crédito consignado impulsiona a economia em Campinas.